A profecia mais alarmante na Bíblia não é o arrebatamento, nem o surgimento do anticristo, ou mesmo a misteriosa aparição das duas testemunhas que vêm à Terra para pregar o Evangelho. A profecia mais alarmante na Bíblia é o surgimento de alguns dos seres mais ferozes e malignos que a Terra já viu. Eles são os anjos demoníacos do rio Eufrates. Antes de abordarmos isso, leia o que Apocalipse 16, versículo 12 diz: O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Recentemente, a mídia relatou o seguinte: nas últimas décadas, o fluxo no sistema fluvial Eufrates-Tigre diminuiu para quase metade da média anual durante os anos secos. Atualmente, os níveis de água no Eufrates estão em um de seus pontos mais baixos na história registrada. Quando o Eufrates secará, os níveis estão perigosamente baixos, e a preocupação é que o rio secará completamente até 2040. Embora o secamento do rio Eufrates tenha um impacto terrível nas civilizações de hoje, ele nos conta a história de muitas civilizações do passado. O que acontece quando o rio Eufrates seca? Para contexto, há 7 julgamentos de trombeta que ocorrerão durante o período de tribulação. A primeira trombeta, segundo a Bíblia, granizo e fogo misturados com sangue são lançados à terra, causando destruição da vegetação e árvores. Para a segunda trombeta, uma grande montanha em chamas é lançada ao mar. A terceira trombeta verá uma grande estrela caindo do céu, envenenando 1/3 dos rios e fontes, causando a morte de muitos. Para a quarta trombeta, a terra verá 1/3 do sol, lua e estrelas serem atingidos, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecidos. Para a quinta trombeta, um poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam as pessoas. E então, a sexta trombeta. É aqui que devemos prestar atenção. A sexta trombeta será a introdução de 4 mercenários diabólicos. 4 anjos são liberados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. Isso tudo começa quando uma voz ordena: solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Estes 4 anjos, provavelmente anjos caídos que agora são demônios, foram expulsos do céu junto com Satanás. A realidade é que, neste momento, Deus os mantém aprisionados até o tempo designado, e quando forem soltos, 1/3 dos humanos na terra serão mortos. A Bíblia nos dá mais clareza sobre este evento em Apocalipse 9, versículos 17 a 19. Na minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros sentados neles. Os cavaleiros usavam armaduras vermelhas como fogo, azuis escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como leões, e fogo, fumaça e enxofre ardente saíam de suas bocas. 1/3 de todas as pessoas na terra foram mortas por estas 3 pragas, pelo fogo, fumaça e enxofre ardente que saíam das bocas dos cavalos. Seu poder estava em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas tinham cabeças como serpentes, com o poder de ferir as pessoas. Alguns pontos dignos de nota. Deus manteve esses 4 anjos caídos presos por um período de tempo muito específico na história. Eles devem ser liberados apenas para uma missão específica de destruição. Mas por que esses 4 são tão únicos? No sentido de que há apenas outra criatura que foi presa no poço sem fundo por 1000 anos, e este é o diabo. Mas isso acontece mais tarde em Apocalipse 20. Isso destaca a gravidade desses anjos caídos. O terceiro ponto é que esses 4 anjos no Eufrates estão em uma categoria separada de outros anjos caídos, porque aqui está o que a Bíblia nos diz sobre a localização de outros anjos caídos. 2 Pedro 2, versículo 4 diz: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão para serem reservados para o julgamento. Então, os outros anjos caídos que se rebelaram no céu foram lançados no inferno e agora estão acorrentados, aguardando o julgamento. Mas o que há com os 4 anjos presos no Eufrates? Por que eles são mantidos apenas para a tribulação e outros anjos caídos não?
Alguns sugeriram que esses anjos são a representação real do que o diabo veio fazer na terra: matar, roubar e destruir. Por isso, eles só serão liberados no final dos tempos. Agora, por um momento, vamos olhar para 5 outros eventos extraordinários, onde coisas estranhas aconteceram ou foram profetizadas para acontecer no futuro. Para começar, no número 5, temos o anjo destruidor, ou melhor, o anjo da morte. Para este evento, temos que voltar ao Antigo Testamento. Depois que Faraó se recusou a ouvir Moisés sobre a libertação dos filhos de Israel, Deus enviou 10 pragas ao Egito. Essas 10 pragas incluíram o rio Nilo, se transformando em sangue, rãs cobrindo a terra, infestações, animais morrendo, os egípcios contraindo doenças de pele, escuridão completa por 3 dias, e a mais assustadora dessas pragas tinha a ver com o anjo da morte. Moisés disse ao povo de Deus para colocar o sangue de um cordeiro na porta de suas casas. Sua instrução era que quando o Senhor passasse pela terra para atingir os egípcios, quando ele visse o sangue na parte superior e nas laterais do batente da porta, o Senhor passaria por cima de sua casa. Ele não permitiria que seu anjo da morte entrasse em sua casa e os atingisse. Então, o povo de Israel fez exatamente como o Senhor havia instruído, e naquela noite, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos primogênitos na terra do Egito. Do filho primogênito de Faraó, que estava sentado em seu trono, ao filho primogênito do prisioneiro na masmorra. Até os primogênitos de seu gado foram mortos. Faraó e todos os seus oficiais e todo o povo do Egito acordaram durante a noite, e um grande lamento foi ouvido por toda a terra do Egito. No número 4, temos um vislumbre das profundezas da terra. Um homem chamado Corá liderou uma rebelião contra Moisés e Arão enquanto eles estavam liderando os filhos de Israel. Corá conspirou contra Moisés e exigiu que todos fossem autorizados a servir como sumos sacerdotes, embora não houvesse instrução de Deus a respeito disso. A Bíblia nos diz que Corá incitou toda a comunidade contra Moisés e Arão. E então, o que aconteceu? Imagine esta cena. Moisés recebe um aviso de Deus. O julgamento virá para Corá. E então Moisés diz ao povo para se afastar de Corá e seus seguidores. Então a Bíblia nos diz em Números 16, versículos 31 e 33, que o chão de repente se abriu sob eles. A terra abriu sua boca e engoliu os homens junto com suas famílias e todos os seus seguidores que estavam com eles, e tudo o que possuíam. Então eles desceram vivos para a sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles, e eles desapareceram do meio do povo de Israel. No número 3, temos um evento que foi profetizado para acontecer: o aparecimento das 2 testemunhas. 2 homens que nunca morreram, mas esses 2 servos de Deus são únicos no sentido de que Deus lhes dará poder sobrenatural para fazer coisas incríveis. Esses 2 homens, que muitos acreditam serem Enoque e Elias, aparecerão quando o mundo estiver sob o governo demoníaco do Anticristo. Eles estarão vestidos de pano de saco, um tecido grosseiramente tecido, geralmente feito de pelo de cabra. Esses 2 homens se destacam no mundo porque têm poder dado por Deus para profetizar por 1260 dias. Esses homens serão odiados pelas massas porque pregarão o Evangelho de Jesus Cristo a um mundo que está largamente sob uma influência demoníaca e maligna. Alguns ouvirão, e alguns não darão atenção à sua mensagem. Outros ficarão com raiva e os atacarão. Mas a Bíblia é clara que se alguém tentar machucá-los, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Isso será uma visão extraordinária de testemunhar, porque não se enganem, o Anticristo será o governante mundial, e ele não quererá que ninguém adore o único Deus vivo, verdadeiro da Bíblia. Então, ele atacará essas 2 testemunhas. Além disso, esses 2 homens de Deus terão recebido o poder de fechar o céu para que nenhuma chuva caia enquanto profetizarem, e eles têm o poder de transformar os rios e oceanos em sangue e de ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem.
Então, por um certo período de tempo, esses dois profetas pregarão com autoridade e poder para o mundo. O poder de Deus será tão forte sobre eles que eles literalmente serão intocáveis. Isso é, até chegarmos a Apocalipse 11, versículo 7, onde a Bíblia diz: quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. E seus corpos mortos ficarão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Então, depois de terem sido praticamente invencíveis por 3 anos e meio, um espírito angélico sobrenatural do abismo usará o anticristo humano para literalmente fazer guerra contra as duas testemunhas e eventualmente vencê-las. No número 2, temos o Armagedon. A batalha do Armagedon será o confronto final nesta terra entre o bem e o mal. O mundo inteiro verá esta batalha se desenrolar. Aqui está o que a Bíblia diz sobre este evento. Apocalipse 16, versículos 14 a 16, nos dá clareza ao dizer: eles são espíritos demoníacos que fazem milagres e saem para todos os governantes do mundo para reuni-los para a batalha contra o Senhor, naquele grande dia do julgamento de Deus, o Todo-Poderoso. Olhe, eu virei tão inesperadamente quanto um ladrão. Abençoados são todos os que estão me observando, que mantêm suas roupas prontas para que não tenham que andar nus e envergonhados. E os espíritos demoníacos reuniram todos os governantes e seus exércitos em um lugar com o nome hebraico de Armagedon. Sob a influência maligna do anticristo, o mundo, aqueles que receberam a marca da besta, se unirão para lutar contra Deus. Quando João viu este evento se desenrolando no futuro, a Bíblia o registra dizendo em Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Então vi o céu aberto, e um cavalo branco estava lá. Seu cavaleiro era chamado Fiel e Verdadeiro, pois ele julga com justiça e trava uma guerra justa. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Um nome estava escrito nele que ninguém entendia, exceto ele mesmo. Ele usava um manto mergulhado em sangue, e seu título era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos com o mais fino linho branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para derrubar as nações. Ele as governará com uma vara de ferro. Ele liberará a ira feroz de Deus, o Todo-Poderoso, como suco fluindo de um lagar. Em seu manto e em sua coxa estava escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No número 1 está o grande desaparecimento. Este é o arrebatamento. Há um debate sobre quando o arrebatamento acontecerá. Será antes do período de tribulação, durante ou depois? Apesar de muitos cristãos discordarem sobre quando o arrebatamento acontecerá, eles concordam que definitivamente acontecerá. A tradução ampliada de 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 diz: então nós que estamos vivos e permanecemos na terra, seremos simultaneamente arrebatados junto com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus, em Mateus 24, versículos 40 e 41, nos disse: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo com um moinho manual, uma será levada e a outra deixada. O arrebatamento acontecerá em um momento, num piscar de olhos. Este é um evento que abalará o mundo e afetará a todos. Aqueles que estão em Cristo estarão cheios de alegria e finalmente na presença de seu Senhor e Salvador. Mas aqueles que ficarem para trás terão que enfrentar a terrível realidade dos últimos dias. Todos esses eventos são quase impossíveis de imaginar. No entanto, a palavra de Deus não mente e não tem erro. Em conclusão, eu o encorajo a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar em sua vida, porque há uma promessa de libertação. Lucas 21, versículo 28 diz: quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças, porque sua redenção se aproxima. Como cristãos, devemos ser diligentes no estudo da palavra de Deus
para que possamos reconhecer os sinais dos tempos e estar preparados para o que está por vir. Devemos permanecer vigilantes e atentos, testando tudo contra a verdade da palavra de Deus. Que você esteja sempre pronto, esperando, observando e antecipando o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Há 3 advertências bíblicas que devemos levar a sério. Advertência número 1. Em Mateus 11, versículo 4, Jesus faz uma solene advertência. Mas eu lhes digo que será mais tolerável para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para você. Esta declaração vem depois que Jesus repreende as cidades onde ele realizou milagres, mas elas não se arrependeram. Esta advertência deve perfurar nossos corações, lembrando-nos da grave consequência de rejeitar a verdade e falhar em se arrepender. Ela enfatiza a responsabilidade que temos pelo conhecimento e oportunidades que nos foram dados. O dia do julgamento nos responsabilizará não apenas por nossas ações, mas também por nossas respostas à graça e revelação de Deus. Advertência número 2. Em Mateus 7, versículo 21, Jesus emite uma advertência surpreendente e instigante. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esta advertência destaca a importância da fé genuína e obediência, ao invés de mero serviço de lábios ou aparências externas. Esta passagem nos desafia a examinar a autenticidade de nosso relacionamento com Deus. Não é suficiente professar Sua Senhoria. Nossas vidas devem se alinhar com Sua vontade. Ela nos exorta a avaliar a sinceridade de nossa fé por nossas ações, pois a fé genuína se manifesta através da obediência e uma vida transformada. Advertência número 3. Apocalipse 20, versículo 12, revela uma imagem vívida do julgamento final. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Esta advertência revela a realidade do julgamento final, onde cada alma será responsabilizada perante Deus. Esta imagem sublinha a responsabilidade final da humanidade. Ela enfatiza o registro de nossas vidas e ações, significando que cada pessoa será julgada de acordo com suas ações. O livro da vida, contendo os nomes daqueles que pertencem a Cristo, permanece como o testamento final da salvação através da fé nele. Estas advertências servem como lembranças pungentes de nossa responsabilidade e prestação de contas diante de Deus. Elas nos compelem a examinar a sinceridade de nossa fé, a autenticidade de nosso arrependimento e o alinhamento de nossas vidas com a vontade de Deus. Atendamos a estas advertências com seriedade, buscando uma vida de verdadeira devoção, obediência genuína e uma fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Que estas advertências despertem em nós um desejo por um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus, enquanto jornadeamos em direção ao reino eterno. O diabo está empenhado em impedir que as pessoas conheçam a Deus e confiem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu propósito final é sempre manter as pessoas longe de experimentar o amor de Deus. Deixe-me esclarecer isso para todos que estão ouvindo. A guerra espiritual não é algo a ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é uma que lutamos por conta própria, mas permitimos que Deus lute por nós, porque é só quando fazemos isso que seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta guerra afeta todas as áreas de nossas vidas. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, porque se tornaram baixas da guerra espiritual. Eles estão desanimados, deprimidos, oprimidos e derrotados. Outros são baixas conjugais e familiares. Divórcio, conflito e abuso são algumas das cicatrizes de batalha que esses crentes carregam. Deixe-me dar-lhe algumas ideias sobre a estratégia do inimigo
quando se trata de guerra espiritual. Há 4 coisas que o inimigo se propõe a alcançar quando ataca os crentes. Estas 4 coisas são: desencorajar, distrair, despertar descontentamento e trazer discórdia. Permita-me elaborar. O inimigo busca desencorajá-lo de sua fé. O inimigo busca distraí-lo de seu chamado com prazeres mundanos e todo tipo de tentação. O inimigo busca despertar descontentamento em sua vida física. E, finalmente, o inimigo busca trazer discórdia entre você e outros crentes para impedir a unidade do Evangelho. Então, aqui está como você ganha a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. É importante reservar tempo regular sozinho com Deus, preferencialmente o mais livre possível de distrações. Jesus queria dar a Deus sua atenção total e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até mesmo Jesus precisava se retirar das multidões e de seus amigos para estar sozinho com Deus, e Jesus é Deus, quanto mais seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma arma poderosa para a guerra espiritual. A oração é você entregando suas batalhas a Deus. Você está chamando-o para se engajar na batalha por você. Você já ouviu alguém dizer, a vida acontece, ou é apenas a vida, ao falar de uma situação ou circunstância que eles experimentaram recentemente? Certamente há muitas situações que ocorrem que podemos atribuir à vida normal quando acontecem. Por exemplo, é provavelmente seguro dizer que quando um bebê está chorando porque está com fome, ou quando um adolescente falha em um teste porque não estudou, isso é apenas a vida. Também podemos dizer, a vida acontece, ou algo equivalente, quando alguém perde um emprego ou quando não consegue o emprego. Mas você já pensou que talvez algumas coisas que acreditamos como sendo apenas a vida possam na verdade ser algo muito diferente, porque não se trata apenas da vida? Há muitas instâncias ou ocorrências que acontecem em nossa vida natural, que são mais uma questão espiritual do que natural. Infelizmente, muitas pessoas não têm a capacidade de entender a diferença, simplesmente porque nunca aceitaram a verdade espiritual sobre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Em sua carta à Igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, versículo 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Segundo Paulo, quando vivemos de acordo com os desejos e propósitos de nossa natureza carnal, não podemos aceitar as coisas de Deus. Então a questão é, como discernimos? Como sabemos quando estamos mais direcionados a satisfazer as coisas da carne, em vez das coisas que pertencem a Deus? E mais ainda, como sabemos quando as circunstâncias que atravessamos são apenas a vida acontecendo, em vez de uma batalha espiritual contra a qual precisamos guerrear nos céus? Primeiramente, como cristãos, para discernir se somos mais guiados pela carne, devemos estar dispostos a responder honestamente algumas perguntas básicas sobre nós mesmos. Passamos mais tempo pensando no que queremos ou em como queremos que as coisas sejam, do que pensando no que Deus deseja, com base no que Ele disse em Sua palavra. Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso significa buscar o Senhor primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, colocá-lo acima de tudo em sua vida e antes de qualquer outra coisa em sua vida. Pessoas de mente carnal tendem a chamar Deus apenas quando estão em necessidade. Pessoas de mente espiritual mantêm Deus na vanguarda de tudo o que fazem e não fazem nada sem Ele. Outra pergunta a nos fazermos é, estamos mais preocupados com nossas próprias necessidades pessoais do que com as necessidades de outras pessoas? Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pessoas de mente carnal
parecem estar sempre mais preocupadas com os problemas que têm do que com os problemas ou circunstâncias de outras pessoas. Pessoas de mente espiritual entendem que quando ajudam as pessoas ao seu redor, através de suas dificuldades, Deus sempre abrirá um caminho para superar as complicações que surgem em suas próprias vidas pessoais. Há muitas outras perguntas que podem ser abordadas para nos ajudar a entender se estamos vivendo em um estado carnal ou espiritual. Amamos a Deus e as pessoas mais do que amamos a nós mesmos? Buscamos o prazer mais do que buscamos a Deus? Estamos contentes com onde estamos e com o que temos? Ou sempre queremos mais? Estamos sempre dispostos a perdoar outras pessoas quando elas fazem coisas que nos machucam? Passamos tempo com Deus em oração pelos outros, mesmo aqueles que acreditamos serem nossos inimigos? A verdade é que devemos primeiro garantir que estamos vivendo uma vida de maturidade espiritual, negando nossa natureza carnal, para abordar a segunda questão que fizemos anteriormente. Como sabemos quando as circunstâncias que atravessamos são apenas a vida acontecendo ou uma batalha espiritual? Como aprendemos anteriormente, não podemos receber as coisas de Deus sem discernimento espiritual, e não podemos ter discernimento espiritual se estamos vivendo como homens naturais, cedendo aos desejos de nossa carne carnal. Os escritores de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, afirmaram eloquentemente: mas o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, é preciso muita prática para se tornar maduro, mas é preciso maturidade para ser capaz de discernir o bem do mal. Não há dúvida de que vivemos em uma época em que é muito difícil saber se o que enfrentamos nas circunstâncias do dia a dia é apenas a vida acontecendo ou se é algo além deste mundo que precisamos abordar como guerra espiritual. Sem o discernimento de Deus operando em nossas vidas, não temos absolutamente nenhuma esperança de reconhecer a diferença entre apenas a vida e o ataque espiritual do inimigo de nossa alma. A Bíblia nos ensina que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida abundante. A palavra também nos diz para sermos sóbrios e vigilantes, pois nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Mas Tiago 4, versículo 7 disse: submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em cada área de nossas vidas em que o inimigo pode tentar nos atacar espiritualmente, Deus providenciou uma via de escape, mas é preciso discernimento para saber a diferença entre apenas a vida e as batalhas espirituais. O homem carnal não tem esperança de conhecer a diferença, mas a pessoa que anda com Deus receberá o que precisa para ver a batalha e vencê-la, porque é vitoriosa em Jesus Cristo.